Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Certifique-se que você está na primeira epístola, porque são duas. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Onde nos diz o texto sagrado: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. No final do século XV, o famoso artista, e não somente artista, mas inventor, cientista, matemático, Leonardo da Vinci, ele pintou o seu mais famoso afresco na parede do refeitório de um convento em Milão. Uma obra grandiosa, não somente por sua beleza, mas também por seu tamanho. 8,80 metros de comprimento por 4,60 de altura. Essa obra, eu diria que milagrosamente não foi destruída na Segunda Guerra Mundial, quando Milão foi bombardeado, e o convento foi completamente destruído, mas a parede onde se encontrava este afresco ficou de pé. Este afresco, talvez por ali ser o refeitório do convento, retrata a chamada última ceia. A última ceia do Senhor Jesus com seus apóstolos antes da crucificação. Mais precisamente na véspera da crucificação. No ano de 2003, um escritor chamado Dan Brown escreveu um livro que depois se tornou filme, e muitos de vocês devem ter assistido, chamado O Código da Vinci, onde ele trazia para o século XXI antigas teorias, todas reunidas em um só livro, sobre este afresco de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, que em sua pintura teria escondido algumas mensagens subliminares. Não passam de teorias, essas coisas que Dan Brown escreveu e que na verdade nem foi ele que inventou, porque já se falava disso há muito tempo. Mas ele escreveu esse livro, um romance policial, que depois se tornou um filme de Hollywood, e o ponto alto desse filme é quando aparece ali essa pintura de Da Vinci, onde supostamente haviam mensagens subliminares, como por exemplo, a de que um dos 12 apóstolos naquele quadro que retrata a última ceia não seria um homem, mas uma mulher, e no caso Maria Madalena. Tudo porque o rosto pintado do apóstolo João seria um rosto feminino. Porém, os artistas daquela época, sempre que pintavam alguém mais jovem, pintava com traços femininos. E João era dos 12 apóstolos o mais jovem. Então não sabemos até que ponto realmente Da Vinci tinha um objetivo de transmitir alguma mensagem oculta com aquela pintura. Eu até creio que tinha sim. Mas desde então,
desde que este afresco foi pintado em Milão, no final do século XV, e principalmente desde o filme que tornou o livro de Dan Brown tão conhecido, O Código da Vinci, desde então muitas teorias da conspiração surgiram sobre a última ceia de Da Vinci. Sejam elas verídicas ou não, tenham elas ou não algum sentido, o fato é que nesse texto que nós lemos, que retrata a última ceia do Senhor, e que é o relato mais antigo da ceia do Senhor, porque as epístolas foram escritas antes dos evangelhos, pelo menos é o que a maioria dos estudiosos, se não todos os estudiosos, asseveram. O fato é que neste relato nós encontramos, sim, mensagens ocultas. Mensagens que pelo Espírito nós podemos receber além do que o texto nos ensina de como realizarmos a ceia do Senhor. Na sua segunda epístola aos Coríntios, em um certo capítulo, Paulo diz o seguinte: agora eu passarei as visões e revelações do Senhor. Eu estou apenas citando isso que está em 2 Coríntios 12, 1, para lembrar você que além da letra, além da palavra, o Senhor nos dá sim visões e revelações. Porém, jamais contra a sua palavra. Jamais indo além do ensino de Cristo. Antes, pelo contrário, concordando com Ele e nos chamando a atenção para Ele, para o Senhor e seus ensinamentos. E eu quero aqui compartilhar com você o que eu considero terem sido revelações do Senhor neste texto da última ceia. Revelações que passam despercebidas pela maioria de nós. A maioria de nós, como eu durante muitos anos, li esse texto sem notar algo que pelo Espírito eu tenho recebido do Senhor e que me deixou maravilhado. E também assustado, irmãos. Começando pelo fato de que quando o relato inicia-se no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, Paulo não escreveu o que seria mais lógico ele ter dito. Ao invés de escrever na véspera da crucificação, ou então na última ceia com os apóstolos, Paulo escreve, certamente inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreve na noite em que foi traído. Isto não é um mero detalhe. Existe uma grande revelação aqui nessa frase, na noite em que foi traído. Percebam que o mais lógico seria Paulo ter dito, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na última ceia com os apóstolos, ou então, que o Senhor Jesus, na véspera da crucificação, ou na véspera da sua morte. Mas ao invés disso, Paulo menciona dois fatos aqui. Que aquela ceia aconteceu de noite. Na noite em que foi traído. E ele nos chama a atenção para a traição.
para o fato de que o Senhor Jesus foi traído. Vocês que estão congregando aqui comigo há muitos anos já devem ter me visto dizer, no momento da ceia, que Paulo mencionou a traição porque ele estava nos lembrando o quanto Jesus nos amou, ou seja, mesmo o Senhor tendo sido traído, o Senhor nos amou até o fim. Ele não desistiu de nós. Mesmo sabendo que seria traído, ele não desistiu de nós. Porém, além dessa interpretação minha mesmo, eu não sei, talvez outras pessoas já tenham reparado a mesma coisa, nesse detalhe de Paulo mencionar a traição, mas além disso, há algo mais profundo aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Eu percebo que há uma revelação profética do Senhor, que inspirou Paulo a escrever desta forma. Uma revelação profética nos termos noite e traído. Uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. Meditando nisso, o Espírito Santo fez com que eu me lembrasse do que o Senhor Jesus disse, e que está revelado em João capítulo 9, versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, disse o Senhor. Está em João 9, versículo 4. E ele prosseguiu dizendo, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Vejam que interessante, o Senhor não disse a noite vem, quando ninguém mais quer trabalhar. Ele disse quando ninguém mais pode trabalhar. Evidentemente o Senhor estava se referindo à evangelização. E falando para os seus discípulos que convinha que ele fizesse a obra, a missão, cumprisse a missão que o Pai lhe enviou, enquanto era dia. Ele então está falando de um modo figurado. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vejam que ele não disse quando eu não poderei trabalhar. Ele disse quando ninguém pode. Para quem o Senhor falou aquilo? Para os seus discípulos, para os mais íntimos, para os apóstolos. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa noite a qual o Senhor se referia, primeiramente, num contexto imediato, seria a noite da crucificação, a noite da traição, melhor dizendo. A partir daquela noite, a partir da noite da ceia, o Senhor foi preso, julgado injustamente, condenado, espancado, crucificado. Então, num contexto imediato, o Senhor estava antevendo o que aconteceria não muito tempo depois. Porém, não estaria também o Senhor se referindo a uma noite futura, mais precisamente no tempo do fim da história da sua igreja sobre a terra, um tempo no qual, apesar de nós querermos evangelizar, não poderemos mais fazê-lo. Nós queremos evangelizar, mas não teremos mais como fazê-lo. Seremos impedidos de compartilhar as boas novas, no mínimo do modo convencional, batendo de porta em porta, pregando num ônibus, num trem, num metrô, numa praça pública, numa esquina, seja onde for.
Queremos fazer isso, mas não poderemos. Não estaria, então, chegando essa noite, onde nenhum discípulo de Cristo poderá mais trabalhar? E não estaria aqui o Espírito Santo, através de Paulo, escrevendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não estaria o Espírito Santo nos trazendo a lembrança, justamente o que Jesus disse em João 9,4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Não estaria essa noite chegando, irmãos? E aqui vai a revelação do Senhor. E depois dessa revelação eu tenho encontrado em muitos textos, onde aparentemente existem ensinamentos básicos, eu tenho encontrado ensinamentos profundos e proféticos, depois desta revelação do Senhor. E que revelação é esta? A revelação de que a igreja, nós, que somos discípulos de Cristo, somos o corpo de Cristo. Ora, pastor, isso não foi revelado apenas ao Senhor, foi revelado também a Paulo, eu sei. Paulo escreveu sobre isso, por exemplo, em Romanos 12:5. Escreveu sobre isso na primeira epístola aos Coríntios, nessa mesma epístola. Em um capítulo anterior, no capítulo 10, versículo 17. E em um capítulo posterior, no capítulo 12, versículos 12 e 13. Então não é novidade alguma que a igreja, que somos nós, somos o corpo de Cristo. De que onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, o Senhor está no meio deles. Ele é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Então, não há novidade alguma, isso a palavra nos revela claramente. Eu já citei os versículos aqui, Romanos 12:5, 1 Coríntios 10:17, 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Porém, aqui vai a revelação. Se nós, a igreja, somos o corpo de Cristo, tudo quanto aconteceu a Jesus enquanto homem, ocorrerá também com o seu corpo enquanto igreja. Tudo. Tudo. Vejam que quando o Senhor Jesus nasceu, ele foi perseguido. Herodes o perseguiu, tentou matá-lo. E o que aconteceu com o nascimento da igreja? Houve perseguição? Sim. E o que aconteceu no fim do ministério público do Senhor Jesus? Ele foi perseguido? Sim. Ele foi preso? Sim. Foi julgado injustamente? Sim. Foi condenado? Sim. Foi espancado, torturado? Sim. E sim, ele morreu antes de ressuscitar. Para que haja ressurreição, primeiro tem que haver morte. Muitos não querem lembrar-se disso, ou querem imaginar que apenas com Jesus isto poderia acontecer. Evidentemente que se qualquer um de nós morrer numa cruz, nosso sangue não irá expiar os nossos pecados. Nossos pecados são expiados, somos redimidos de todo pecado e iniquidade pelo sangue vertido por Jesus na cruz do Calvário. Todo aquele que nele crê, de fato, que nele deposita sua fé, sua esperança de salvação, porque o ama, tem os seus pecados perdoados por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Porém, nós somos chamados a seguir o Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. E tudo quanto aconteceu a Jesus enquanto homem,
também ocorrerá ao seu corpo enquanto igreja. E assim como no início da história da igreja, os discípulos de Cristo foram perseguidos, porque Jesus ao nascer foi perseguido, da mesma forma, os últimos dias da igreja sobre a terra serão dias de perseguição, assim como foram os últimos dias de Cristo, antes da crucificação. E o que aconteceu? Durante a noite da última ceia, além do fato de ser noite, um dos apóstolos o traiu. Um dos apóstolos de Cristo o traiu. Vocês sabem muito bem. O mundo inteiro sabe. Até quem não é cristão sabe que foi Judas Iscariotes que traiu Jesus. E era um dos 12. Comia com o Senhor. Tinha sido escolhido pelo Senhor. Mas decidiu trair o Senhor. E o que o próprio Senhor Jesus disse que acontecerá com a sua igreja, na geração final que testemunhará a volta de Cristo. Mateus 24, 9 e 10. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Todas as nações, isso inclui o Brasil. Isso inclui a nossa nação. Nós cristãos seremos odiados de todas as nações, isso inclui o Brasil. Nesse tempo, isso é muito assustador, irmãos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, se odiarão. Nós estamos hoje aqui reunidos com traidores de Cristo. Eu posso garantir a você que numa audiência com mais de 100 pessoas, com certeza há traidores, mais de um. Porque se no meio de 12 apóstolos um era traidor, no meio de 100, no mínimo 10. No mínimo 10. Traidores de Cristo, traidores do seu corpo, traidores da igreja. E eu digo isso, irmãos, baseado na palavra. Em Lucas 21:16, o Senhor Jesus disse: e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. O próprio Senhor Jesus nos advertiu, e essa advertência é para nós. Era para os apóstolos porque era o início da igreja, e é para nós porque estamos no fim do tempo da igreja sobre a terra. A noite vem, e muito depressa, irmãos. Eu tenho ouvido de tantas pessoas, tantos irmãos em Cristo: pastor, eu sonhei com nuvens escuras. Eu sonhei que estava tudo escuro. Eu mesmo tive sonhos assim. E eu sei que alguns de vocês também tiveram sonhos assim. Eu simplesmente não tenho mais sonhos onde está dia. Todos os sonhos que eu tenho ocorrem à noite. Não porque eu esteja dormindo à noite, mas porque eu sonho que é noite. Seria por acaso isso? Ou o Senhor estaria nos alertando: a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Trabalhem enquanto é dia, corram, se esforcem agora. Porque já existem cidades no mundo onde as pessoas não podem mais sair de casa.
porque supostamente tiveram contato com alguém enfermo. E então pessoas saudáveis são proibidas de sair de casa. E se forem cristãs, estão proibidas de evangelizar. E estão proibidas de ir na casa de um amigo para cultuar ao Senhor. Eu não sei qual cidade, mas em uma certa cidade houve um decreto, e certamente não foi apenas nessa. E quem contou isso foi a nossa irmã Rosana, na pregação de ontem. Uma certa cidade onde foi decretado a proibição de se receber visitas. Ninguém mais pode visitar ninguém. Imagine que loucura é essa! Loucura! E o que me espanta é que há irmãos em Cristo que não estão enxergando o que foi pregado ontem aqui. A estratégia de Satanás. Isso me irrita, irmãos. A quem vocês estão servindo? Quem é o Senhor de vocês? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ah, pastor, mas Romanos 13. Ah, pastor, mas 1 Pedro 2. O contexto ali é de obediência aos governos, enquanto os governantes não se opõem à palavra de Deus. Mas a partir do momento em que eles se opõem à palavra de Deus e querem nos proibir, como o Faraó quis proibir o povo de Deus de adorar o Senhor, nós temos que ir contra o Faraó. A igreja está sendo provada agora. E há traidores no meio de nós. Arrependam-se enquanto há tempo, porque vocês irão para o inferno se vocês se opuserem a Cristo, que nos ordenou nos reunirmos, irmãos. Interessante que o Senhor não disse: onde 2.000 ou 3.000 estiverem reunidos em meu nome, onde 200 ou 300, onde 20 ou 30, não, ele disse onde 2 ou 3. Sabem por quê? Porque são poucos os que se salvam. Porque são poucos os que vão insistir em ser igreja, irmãos. Por que o Senhor instituiu a ceia? Porque não existe ceia do eu sozinho, irmãos. Eu preciso repartir o pão com alguém. Eu preciso comer com alguém. O Senhor quer que até o fim, até que Ele venha, nós estejamos nos reunindo. Ponto! Isso não se discute, isso é a palavra de Deus. E há um mandamento em Hebreus 10, 25, que quanto mais se aproximar aquele dia, o dia da vinda do Senhor, mais nós temos que congregar, porque precisamos uns dos outros. Precisamos de irmãos que nos motivem a permanecermos no caminho. Como é importante ouvirmos uma pregação ao vivo, não pela internet, ao vivo. Um dos apóstolos traiu o Senhor. Será que somos melhores que os apóstolos? Até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Nós cristãos seremos considerados a pior peste desse mundo, por não nos curvarmos à organização da serpente. Assim como aconteceu ao Senhor, irmãos, muitos de nós seremos traídos, negados, presos, abandonados pelos irmãos, que vão fingir que nem nos conhecem, acusados de sermos uma ameaça. Seremos acusados de sermos uma ameaça para a saúde pública. E muitos de nós, ou talvez não muitos, né?
seremos torturados e até mortos por nos recusarmos a obedecer leis satânicas. Você nunca parou para pensar por que a mídia não ensina o que realmente temos que fazer, que é fortalecer o sistema imunológico? Se realmente quisessem o nosso bem, queridos irmãos, em todos os noticiários de todas as TVs, se enfatizaria isso. Você está fortalecendo o sistema imunológico, está se alimentando bem, está tendo uma boa noite de sono, está fazendo exercícios regularmente, está bebendo bastante água, está respirando ar puro, está tomando bastante sol, porque a vitamina D, que se processa pelo sol, porque na verdade é um hormônio, é o que mais fortalece o sistema imunológico. Mas ao invés disso, não, mandam ficar em casa, para que as pessoas morram, sem pegar sol, sem fazer exercício, entrando em depressão, ficando com medo, deixando de congregar, deixando de ouvir a palavra, deixando de ter fé. O Senhor Jesus disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, 20. Foi o Senhor Jesus quem disse. Você diz que Ele é a verdade, não diz? Você não crê em Jesus? Pois foi Ele quem disse. Ah, pastor, se eu soubesse que seguir Jesus é ser perseguido, eu não teria sido cristão, eu teria sido budista. Então vá em frente. Seja budista e vá para o inferno. O Senhor Jesus nunca nos enganou, irmãos. E nem mesmo seus apóstolos. Paulo, por exemplo, escrevendo a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, disse claramente: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas quem será perseguido? Quem quiser realmente estar em Cristo. Quem não fizer concessões com esse mundo, acordos com Satanás. E infelizmente é vergonhoso o número de pastores e denominações inteiras que se dizem cristãs, que estão fazendo acordos com Satanás, impedindo irmãos de participarem de cultos, constrangendo os irmãos na entrada, medindo temperatura, obrigando a fazer isso e aquilo, impedindo os irmãos até de apertarem as mãos uns dos outros. Quanto mais de se obedecer ao que Paulo instruiu: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é beijo. Ontem eu ouvi sobre uma irmã de uma outra igreja que foi levar uma doação, me parece, não foi isso? Para a igreja. E quando ela chegou lá com a doação, a pessoa que recebeu não quis nem chegar perto dela. Ó, deixa aí, a gente vai esterilizar. Não me toque, não encoste em mim. Somos ou não somos de Cristo? O que a palavra diz? Sede meus imitadores como eu de Cristo. Se entrar um leproso aqui, pedindo oração, eu não vou deixar de tocar nele, irmãos. Porque Jesus tocou no leproso e o leproso foi curado. Que tempos difíceis, irmãos. Bem que Paulo disse, os últimos dias seriam dias trabalhosos para os pastores. Mas a palavra é tão clara. A palavra é tão clara. Sem dúvida alguma, a hora da perseguição se aproxima. E assim como o Senhor Jesus disse em Marcos 14, 41, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. É chegada a hora em que a igreja do Senhor será provada nas mãos dos pecadores. Eu não tenho dúvidas, irmão, eu serei preso. Eu não tenho dúvidas, não é o que eu quero, não é que eu queira isso,
Mas eu não consigo ficar calado, irmãos. Já me aconselharam, pastor, não fale mais sobre isso, mas eu tenho que falar. Eu tenho que alertar a igreja. A noite vem, quando todos os meus vídeos serão excluídos da internet, quando ninguém mais terá chance de ouvir uma pregação. E para a glória de Deus, toda semana, alguém coloca um comentário num vídeo, eu me converti ouvindo essa pregação. Eu conheci o verdadeiro evangelho ouvindo essa mensagem. Eu me rendi a Cristo. Pastor, como é que eu posso ser batizado? Para a glória de Deus. Então eu tenho que ser muito claro, irmãos. Eu não consigo me ver se escondendo, deixando de dizer o que tem que ser dito. E não fique preocupado comigo, irmãos. Nós vamos nos encontrar na glória. Estaremos lá. Eu espero que nós não venhamos recuar, que não venhamos negar o Senhor. Não serão todos vocês mortos, nem todos vocês presos, muito menos torturados. Mas todos nós precisamos obedecer o Senhor. E a nossa obediência ao Senhor poderá nos levar, sim, a sermos traídos, denunciados, presos, torturados e até mortos, porque estamos incomodando, porque os verdadeiros cristãos que obedecem o Senhor serão considerados uma praga nesse mundo, uma peste que tem que ser extirpada. E essa estratégia maligna, como muito bem foi pregado ontem pela irmã Rosana, já começou. A estratégia de Satanás para nos encurralar já começou. Para colocar o mundo inteiro contra nós já começou. É interessante como todos podem ir ao supermercado, mas não podem ir à igreja. Você não acha isso tudo muito estranho, não, irmãos? Interessante como há cidades onde todo o comércio já abriu, mas as igrejas têm que permanecer fechadas. E para parecer que não é uma perseguição à igreja, as academias também fiquem fechadas, academias e igrejas. O resto abre. Quanta gente sendo enganada, irmãos. Ah, pastor, mas nós estamos pregando, o governo está deixando até esse momento, irmãos. Quando a noite chegar, você sentirá saudades de dias como este, em que você está aí ouvindo a palavra de Deus ao vivo, onde você está ao lado de um irmão. E o mesmo foi o que o Senhor Jesus disse em Lucas 22:53. Falou isso àqueles que o estavam prendendo: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. E assim como aconteceu no último dia do Senhor antes da crucificação, assim também vai acontecer conosco. Haverá um momento em que todas as nações, todos os governos perseguirão os que insistirem em ser igreja do Senhor. E não existe igreja do eu sozinho. Aliás, o projeto Quero Congregar foi uma criação de Deus justamente para reunir os seus filhos que andavam dispersos. Porque o Senhor quer que congreguemos, especialmente agora, no fim dos tempos, em que mais precisamos congregar. É interessante, irmãos, que esse termo aqui, usado por Paulo no texto, na noite em que foi traído, ele se repete outras vezes nas Escrituras, como por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:2. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por que é dito de noite? O ladrão só assalta de noite? Outro dia, ladrões tentaram assaltar a casa de irmãos da nossa igreja de dia. Por que é mencionada a noite ali? Porque isto é profético, irmãos. A noite vem
ela está chegando, mas glória a Deus por isso, porque assim como o ladrão surpreende o dono da casa à noite, o Senhor durante a noite virá nos levar para Ele, para a glória de Deus. Não antes da noite chegar, não antes da noite chegar, mas durante a noite. Então não se preocupe, não se preocupe. Você não está abandonado, irmãos. Nós não estamos abandonados. O Senhor é conosco. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos irmãos, enquanto estivermos aqui, o Senhor está conosco. Por isso ele disse: não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas como assim? Se matou o corpo, acabou. Não acabou? Não, não acabou não. Porque nós não somos esse corpo. Nós habitamos nesse corpo, nesse mundo. Mas o Senhor Jesus continuou dizendo: antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Temamos a Deus. Andemos no seu caminho, irmãos. Há uma noite profetizada, e por isso o Espírito inspirou Paulo a escrever na noite em que foi traído. A noite vem, e ela se aproxima muito rapidamente. Já estão dizendo que haverá uma segunda onda pior do que a primeira. Isso me faz lembrar tantos sonhos com tsunamis que tantos irmãos tiveram. E eu me lembro que alguns destes sonhos falavam de duas ondas, e que a segunda onda era muito maior que a primeira. Muito maior. Biblicamente falando, irmãos, todos os sonhos são simbólicos. Todos. Leia os relatos de qualquer sonho relatado nas Escrituras. Os sonhos que José teve, por exemplo, onde o sol, a lua e as estrelas se prostravam perante ele. O sol, a lua e as estrelas eram os astros realmente do céu, que se prostrariam diante de um homem? Não. Representavam seu pai, sua mãe e seus irmãos. Todos os sonhos são simbólicos. Porque eu não entendi isso antes. Irmãos, o nosso manual está aqui, é a palavra. E neste manual todos os sonhos são simbólicos. Então não é para sair da beira da praia e procurar um lugar nas montanhas. O tsunami não é literal. O tsunami é o que nós estamos vendo agora no mundo. Mar, profeticamente falando, segundo a Escritura, simboliza nações. Um mal que veio ao nosso país de outras nações. E mais especificamente do outro lado do mundo. Só que haverá uma segunda onda. Não se enganem. Nós estamos tendo dado pelo Senhor a oportunidade de ainda ganharmos almas para o Senhor. Mas a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. E lembre-se, o contexto é evangelização. A noite vem, quando não poderemos sequer ir na casa de um irmão para cultuarmos com ele. Porque será proibido se receber visitas em casa. E isso já está acontecendo em algumas cidades do mundo. E de que lado você está nessa história? Queridos irmãos, só há dois caminhos, ou o caminho estreito, ou largo e espaçoso, que conduz à perdição. Porém, o caminho estreito, apertado, conduz à vida. De que lado você está? Dos que serão perseguidos? Ou do lado dos traidores? Que vão dizer que o pastor Alan é fanático,
que o pastor Alan é muito, qual é o termo que geralmente usam? Radical. Radical. O pastor Alan é muito radical. Sim, eu sou. Radical vem do latim radicare, que significa ter raiz. E a minha raiz está aqui. Está aqui na palavra. Onde está a sua raiz? Você é guiado por quem? Pelos decretos do Senhor ou pelos decretos do homem? Sabe por que você talvez ache que eu sou um louco? Porque você não deixou de ver televisão quando o Espírito Santo mandou. E agora você está doutrinado por emissoras de TV comunistas. E não consegue mais ver a loucura que isso é. Acha que temos que viver uma nova normalidade. Não. Não é normal o que está acontecendo. Ainda que seja novo, não é normal. De que lado você está? Veja comigo Mateus 10, versículo 37, por favor. Mateus 10, 37. É muito difícil alguém que está sendo doutrinado por William Bonner concordar comigo. Mas eu pergunto a você, quem é o seu pastor? A quem você está dando ouvidos? Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Por amor. Por amor. Tem que ser por amor. Não por medo de ir para o inferno. E não por desejo de estar num lugar maravilhoso que é o paraíso. Mas por amar o Senhor. Porque para mim, o paraíso não teria a menor graça se o Senhor não estivesse lá. Se eu fosse aquele malfeitor, o que me deixaria mais feliz não seria ter ouvido o Senhor dizer: estarás no paraíso, mas estarás comigo no paraíso. Aleluia. O que faz o paraíso ser o paraíso é o Senhor. E o quanto você o ama. O quanto você ama a Deus. Nós estamos em contagem regressiva para a perseguição. Estamos, irmãos. Estamos. É um fato. Deus escolheu você para ouvir essa mensagem, para que você não retroceda. Você é escolhido do Senhor, não o traia. Judas também foi um escolhido do Senhor, mas ele o traiu. E ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, disse o Senhor, melhor que nem tivesse nascido. Não traia o Senhor. Não abandone a sua fé. Por isso, nos encontros nos lares, estamos meditando em Hebreus, com exceção de um dos encontros que está concluindo a leitura de João, do Evangelho de João, mas vai entrar em Hebreus também, porque esta epístola foi escrita no contexto da perseguição. E o interessante é que a epístola aos Hebreus foi escrita exatamente quando começava uma segunda onda de perseguição. Então, não por acaso o Espírito Santo nos orientou que nos encontros nos lares, os irmãos em pequenos grupos reunidos estivessem meditando na epístola aos Hebreus. Uma epístola escrita dentro do contexto de perseguição.
Muitos daqueles irmãos já tinham sido perseguidos e perdido suas propriedades e bens, que foram confiscadas pelo governo por eles não terem negado a Cristo. Você está disposto a perder alguma coisa por amor a Cristo? Você está disposto a perder um carro que está no seu nome por amor a Cristo? Por não negar a Cristo? Está disposto a perder uma propriedade? Está disposto a perder a sua vida? Palavras do Senhor: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, ser cristão é ser perseguido. A igreja cristã hoje não é perseguida porque não é cristã. Essa é a verdade. Temos irmãos congregando aqui conosco que disseram: pastor, fiquei anos numa igreja evangélica, mas só agora conheci o verdadeiro evangelho. Então só agora conheceu a Jesus, que é real, que tem todo o poder no céu e na terra. Portanto, mensagens como esta não são para assustar você, mas para preparar você, como o Senhor Jesus nos preparou. Por que o Senhor falou tanto de perseguição? Por que Ele falou que pais, filhos, irmãos, amigos nos trairiam? Porque ao longo de toda a história da igreja, os verdadeiros cristãos foram perseguidos. Agora, os meros religiosos que participam de uma reunião apenas por participar, para dizer que é evangélico, esses não são perseguidos. Mas os que estão dispostos à desobediência civil, para não desobedecer o Senhor, estes são perseguidos. E não somos perseguidos como é lindo o amor que ele tem por Jesus. Não. Mas que idiota fanático! É assim que nós somos perseguidos. A perseguição não é bonita não, irmãos. Temos que amar muito o Senhor para perseverarmos até o fim. Mas não esqueça, Ele nos amou até o fim. Mesmo sendo traído, Ele nos amou até o fim. A quem você mais ama? Você ama o Senhor a ponto de perder a sua vida? Tá. Mas você ama o Senhor a ponto de perder um filho? Como já ocorreu com missionários? Você já deve ter ouvido alguns relatos assim, são verídicos. Verídicos. De missionários que tiveram seus filhos mortos na frente deles, por eles não negarem o Senhor. E depois o soltaram. Agora viva com isso, sabendo que o seu filho morreu por causa do seu Jesus. Não vou te matar não, vou deixar você viver com esse peso na consciência. Você estaria disposto a perder um filho por amor a Jesus? Mas saiba que os filhos dos missionários diziam: papai, não negue Jesus, nós estaremos juntos com Ele na glória. Mas se o Senhor negar Jesus, papai, nunca mais a gente vai se ver. Você realmente crê nisso? Você crê na vida eterna? Esse é o momento da sua fé ser provada. Se realmente você crê que Jesus é Deus, que a sua palavra é a verdade e que Ele é o único caminho que conduz à salvação. Esse é o momento. E essa é a diferença. Por isso, Cristo não pode ser comparado com religiões. Cristo é uma pessoa. Cristo é Deus, que visitou o homem e abriu o caminho estreito, apertado da nossa salvação. Ele é a porta das ovelhas. Quem entrar por ele sairá e encontrará pastagens. Aleluia! Que lindo!
Voltando para o texto inicial, para concluirmos. 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Por que Paulo disse isso? Eu concluo com mais essa revelação. Porque eu recebi do Senhor. O que Paulo recebeu do Senhor? Não, ele não está falando apenas do ensinamento do partir do pão e beber do cálice. Há algo mais profundo aqui. Eu recebi do Senhor. Sabe o que ele recebeu do Senhor? E o que nós também recebemos do Senhor, se realmente queremos segui-lo? Uma cruz. Uma cruz. Eu recebi do Senhor uma cruz. E você? Porque nós temos que relembrar o que Cristo fez por nós. Partindo o pão, comendo juntos e bebendo todos do mesmo cálice. Por quê? Por quê? Porque não podemos esquecer que recebemos uma cruz. E que assim como o corpo do Senhor foi castigado por nós, por amor a Ele, nós também podemos ser perseguidos e torturados. Mas saiba que durante a tortura, você terá a oportunidade do livramento. O carrasco volta e meia perguntará: e então, agora você nega Jesus? Você volta atrás? Pessoas que seguem Jesus por medo do inferno voltarão atrás. Pessoas que seguem Jesus por desejo do céu voltarão atrás. Pessoas que seguem Jesus supostamente por desejo de coisas materiais, estas nem perseguidas serão. Somente aqueles que amam o Senhor irão perseverar até o fim e não negarão a Cristo. Somente aqueles que o amam. Somente aqueles que o amam. E por que eu o amaria tanto? Porque Ele me amou. Ele me amou sendo eu ainda pecador. Ele me amou não tendo eu nenhum sentido para existir. O Senhor deu sentido à minha vida. O Senhor é a minha vida. É a minha alegria, é a minha paz. É a minha salvação. Como poderia eu não amá-lo? Como poderia eu trocar a eternidade por alguns dias, meses ou anos a mais nesse mundo que jaz no maligno? Porém, não posso apressar a minha ida ao seu encontro. Eu não gravo pregações como esta para ser perseguido, irmãos. Mas eu gravo pregações como essa e ponho na internet para alertar os meus irmãos. Alguém tem que falar claramente com eles. E se o Espírito Santo me move a fazê-lo, eis-me aqui. E se o Senhor quiser que eu venha sentir dores de tortura até a morte, que seja. Os apóstolos consideravam uma honra sofrerem por amor ao Senhor. Uma honra. Porém, eu creio, irmãos, que no relato do primeiro mártir, Estevão, que foi apedrejado, eu creio que ele nem sentiu as dores do apedrejamento. Nem sentiu. Porque antes que a primeira pedra o atingisse, ele viu o céu aberto. E o Senhor de pé para recebê-lo na glória.
aleluia, honrando a sua partida desse mundo, aleluia, de modo que Estevão até orou por aqueles que o apedrejavam: Senhor, não lhes impute este pecado. Não é para termos raiva, ódio dos que nos perseguem, é para orarmos por eles e os amarmos, irmãos. Eles precisam conhecer Jesus. E este é o momento de mostrarmos o quanto realmente somos de Cristo. E estas pessoas, vendo o quanto temos fé no Senhor, isso as motivará a conhecer também a palavra de Deus. Mas se nós recuarmos covardemente, seremos pedras de tropeço. Quem somos nós nesses dias finais, irmãos? Não negue a Cristo, não traia a igreja, seja sábio, tome cuidado com o que você diz e a quem você diz. Seja sábio, peça discernimento ao Senhor e Ele te dará o Espírito Santo para mostrar a você quem você pode e quem você não pode convidar, por exemplo, para participar de uma reunião no lar. Não se esqueça, dentre nós, dentre irmãos em Cristo, haverá traidores. A palavra diz isso. E temos o exemplo de Judas Iscariotes, estava com os 12. E quando Jesus deu a ele o pedaço de pão embebido no vinho, ou no suco de uva, o fruto da vide, quando Jesus deu a ele o pão embebido, aquilo era um sinal de amor. Numa ceia, quem recebia o pão embebido estava sendo honrado. O Senhor fez um ato de amor a Judas, e como foi que Judas retribuiu? E quantas coisas boas Jesus já fez na sua vida. Quantas coisas boas Jesus tem feito a você. Foi disso que se lembrou Policarpo, antes de ser queimado por não negar a Cristo. Na verdade, as chamas não conseguiram queimá-lo, então o transpassaram com uma lança. Mas Policarpo disse: por mais de 80 anos eu sirvo ao Senhor, e Ele sempre foi bom para mim. Como poderia eu traí-lo agora? Eu não sei quanto tempo você tem de experiências com o Senhor, mas uma coisa eu tenho certeza: que o Senhor tem sido bom para você. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Eu encerro com a última revelação aqui nesse texto. Enquanto você está se posicionando para orar, feche seus olhos. Quando o texto diz: e tendo dado graças, o partiu e disse. Partiu o pão. O Senhor falou comigo: o pão será partido. O corpo será separado. Irmãos serão separados de irmãos. Você está disposto a seguir Jesus até o fim? Ele não desistiu de você. Ele nos amou até o fim. Você está preparado? Vão querer impedir você de estar com seu irmão. Vão querer impedir-me de ver vocês. Estamos preparados para o momento da solidão,
Tudo o que aconteceu com Jesus enquanto homem acontecerá com a sua igreja, pois somos o seu corpo. Seremos isolados, assim como o Senhor Jesus foi tirado da presença dos seus discípulos. Ficaremos sozinhos, às vezes dentro do seu próprio lar, onde seus familiares se dizem cristãos. Eles não vão compreender você, não compreenderão a tua fé, não compreenderão porque você continua insistindo em obedecer o Senhor. Você está pronto para a solidão? Você está pronto? O corpo será partido. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Na verdade, no original grego, não está escrito partido. Não há nada, nenhum verbo ali. Está escrito apenas: isto é o meu corpo, que é por vós. E algumas versões colocam partido, outras colocam dado por vós. E isso acontece nos manuscritos gregos também. Mas o fato é que o Senhor partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é por vós. Ele deu o seu corpo por nós, e nós estamos dispostos a dar o nosso corpo por Ele. Quando o pão for partido, quando a igreja for separada, quando os irmãos estiverem isolados e tentarão nos impedir até mesmo de nos comunicarmos pela internet, quanto mais de visitarmos uns aos outros, estamos preparados para a solidão? Estamos preparados para a hora mais escura da noite? Tudo isso aconteceu com o Senhor ao longo de uma madrugada. Porém, não se esqueça, a hora mais escura da noite antecede o amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei, Pai, se essa é a nossa última ceia. Mas a partir de hoje, Pai, eu participarei de toda a ceia como se fosse a última. E eu me alegro de estar aqui com os meus irmãos, Pai. E eu te peço, Pai, porque tudo é possível para Ti, dá-nos um pouco mais de tempo, Senhor. Senhor, eu não me considero preparado, Pai. E eu sei que na verdade nenhum de nós está em si mesmo preparado, porque o poder está no Teu Santo Espírito, Pai. Mas, Pai, precisamos nos encher mais de Ti. Precisamos nos encher da Tua presença, Pai. Precisamos nos encher do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, Pai. Precisamos, Pai. Sem o Teu Espírito estamos perdidos. Sem o Teu Espírito não conseguiremos perseverar até o fim. Obrigado, Senhor, pela Tua promessa de estar conosco. Mas sabemos que esta promessa é para aqueles que Te amam, Pai. Então, Senhor, que o nosso amor por Ti venha aumentar, e aumentar, e aumentar, Pai. Ó, Pai querido, e quando chegar o momento em que tivermos que determinarmos a nossa posição perante a sociedade,
que não tenhamos medo do que podem nos fazer os homens, mas que o nosso amor por Ti lance fora todo o medo e venhamos permanecer firmes, Pai, até o fim, para a Tua glória, Pai. Pai, que não venhamos cair no ardil de Satanás, de julgarmos uns aos outros, de condenarmos uns aos outros. Porém, mais do que nunca, Pai, que venhamos amar o nosso próximo como o Senhor nos amou. Como o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou até o fim. Porém, quando tivermos que escolher entre amar o Pai e o Filho mais do que ao Senhor, que venhamos amar o Senhor acima de tudo. Ainda que o nosso amor ao Senhor escandalize o pai, escandalize o filho, escandalize um cônjuge, que venhamos, Pai, perseverar em amarmos o Senhor, e isso para a Tua glória, Pai. Pai, que nos lembremos da Tua orientação para nós: estejam unidos, tenham sabedoria, agora falta pouco. Obrigado, Senhor, porque em breve estaremos perante o Senhor com vestes brancas e palmas nas mãos, Te louvando e adorando com irmãos de toda tribo, língua, povo e nação. Que maravilhoso será aquele dia que o Senhor permitiu João ver e revelar no Apocalipse. Ó Senhor, obrigado, porque agora falta pouco para estarmos eternamente contigo, livres do pecado, livres de toda tentação, livres do tentador, livres da dor, livres da morte, e para sempre com o Senhor que é paz, com o Senhor que é alegria, com o Senhor que é amor, com o Senhor que é vida e vida em abundância. Que tenhamos essa intimidade contigo e venhamos agora, no dia que se chama hoje, porque só existe o agora, Pai. Que vivamos sempre no agora, cheios de alegria, cheios de paz, cheios de amor, cheios de vida, e que as notícias terríveis que chegam perante nossos olhos e ouvidos não nos atemorizem. Sabemos o que está acontecendo, tudo foi profetizado, e tudo isso deve nos alegrar, porque isto nos dá ainda maior certeza de que a Tua palavra é a verdade, e de que a mesma palavra nos promete a ressurreição e a vida. Pai, que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos arrependemos de todo o pecado. Ó Senhor, ajuda-nos a viver em santidade e em amor para a Tua glória, Pai. Nós Te rogamos, Senhor, que o sangue do Teu Filho amado, vertido na cruz do Calvário, nos alcance para nos purificar de todo pecado e iniquidade. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor. Que não venhamos nos aproveitar disso, mas venhamos, Pai, cada dia mais retribuirmos, andando segundo a Tua vontade. Assim nós oramos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito seja derramado na Tua igreja, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo para a Tua glória, capacitados pelo Senhor para o que está por vir,
Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós assim oramos, Pai, e continua nos revelando na Tua palavra, Pai, tudo aquilo que for da Tua vontade, e somente a Ti seja toda a glória para sempre. Amém.